Então, às vezes nós estamos aqui na quinta-feira e queremos também avisar os irmãos que nos acompanham. Nós estamos fazendo um doutorado e às vezes tem dias que a minha aula cai nesse dia. Aí a gente, por isso, adia, porque a gente espera a confirmação. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir com a leitura, como sempre a gente faz, porque eu não gosto de ficar só em minhas palavras, eu gosto de ficar com o texto bíblico. E nós vamos analisar esse texto aqui, muito importante, mas o versículo que eu quero seguir aqui é o verso 12. Depois a gente volta para esse daí, Léo. Vamos lá, coloque aí o verso 12. Porque agora vemos por um espelho, olha aí que ele está dizendo, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então você vai analisar essa expressãozinha aí. Agora vemos por espelho. Aí você pode voltar lá para o 8, viu? Queridos, como nós vamos falar hoje aí sobre a temática do nosso... Pode voltar lá para o tema lá. Nosso cartaz. Como nós vamos falar sobre a linguagem do Apocalipse, hoje nós vamos terminar toda a parte introdutória. Os irmãos que estão aqui, os que nos acompanham, nós começamos com a definição do que seja o Apocalipse. Em seguida, falamos sobre as 4 escolas que interpretam o Apocalipse. Ou seja, você agora já sabe que tem a escola histórica, tem a escola espiritualista, tem a escola preterista e tem a escola futurista. Isso aqui nós ensinamos. Então, nós seguimos a interpretação futurista. Desprezamos as outras 3. Tem algumas coisas boas nelas? Sim, mas nós seguimos essa última, a futurista. E explicamos aqui o que é Apocalipse, e hoje nós vamos falar sobre essa última parte introdutória, para depois começar versículo por versículo. Entenda bem, nós estaremos agora finalizando hoje com essa temática aqui, a linguagem do Apocalipse. Qual é o tipo de linguagem que o Apocalipse usa? Por que há tantas interpretações erradas sobre o Apocalipse? Isso devido ao mau uso da linguagem do Apocalipse, que nós estaremos mostrando aqui hoje. Então, concernente ao futuro, Paulo diz, vamos voltar para lá, para o texto. Concernente ao futuro, por que eu fiz questão de começar com 1 Coríntios 13? Porque Paulo diz que até agora, enquanto nós estivermos aqui, o nosso conhecimento não é perfeito. Nesse momento ele diz que nós contemplamos por um espelho enigmático. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, há muitas coisas que até nós lemos na Bíblia que nem o teólogo, nem o melhor exegeta do mundo vai explicar para nós. Em especial no futuro, ou sobre o futuro. E aí é muito interessante, coloca lá, Léo, Deuteronômio 29 e 29. Há muitas coisas que nós não podemos explicar com a nossa hermenêutica, com a nossa exegese, porque se trata de coisa que ainda vai acontecer. E aí a gente tem que ficar com esse texto bíblico. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então há muitas coisas que mesmo eu estudando o Apocalipse, a escatologia, eu ainda não vou ter um conhecimento preciso, porque se trata do futuro. Por exemplo, a Bíblia fala do céu, mas a Bíblia ela não tem preocupação de descrever como é o céu. Ela tem uma maior preocupação de mostrar como eu me preparo para ir para o céu.
A Bíblia fala sobre a morte, mas a Bíblia não se prende em detalhar como é a vida daqueles que morreram. Já observaram isso? Porque não adianta a Bíblia tratar se tu não foi para lá ainda. A Bíblia se preocupa mais em você ser preparado para viver a vida com Deus do que você se preparar para a morte. Mas existem muitos assuntos no tocante ao futuro que eu não tenho respostas. Mas é aí que Moisés escreve bem. Ele diz: aquilo que Deus revelou, vamos nos apegar com o que está revelado. As coisas encobertas pertencem a Ele. As reveladas pertencem a nós. Abriu a Bíblia, ela falou para você naquele assunto, você entendeu? Amém. Se você tem uma certa questão que a Bíblia não está falando, é para entrar em pânico, é para você se desesperar? Não. Se Deus encobriu, isso é para a eternidade. Mas eu vou me contentar com aquilo que Deus já revelou. E o problema maior é que há muitos que estão cavando demais e atoldando as águas. Tem coisa que a Bíblia não diz que o pregador quer dizer. Tem coisa que o texto não fala e o pregador é forçado a falar aquilo que o texto não está dizendo. Isso é tão sério que é como o médico passar um remédio para você e você tomar o remédio além da dosagem que ele passou. A Bíblia, ela é boa, mas na mão de uma pessoa que não sabe interpretar bem, ela pode lhe levar à morte espiritual. Então eu preciso ter todo o cuidado, pedir a orientação de Deus, e se eu me deparar com um assunto que está encoberto, eu não preciso cavar demais. Pronto, Deus diz para Daniel: sela e fica só até aí. E aí eu tenho que me contentar com aquilo que já está revelado. Ok? Vamos voltar lá para o texto. Os irmãos podem observar que Paulo, ele diz assim, no verso 8, o amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Nós podemos analisar que há três coisas nesse texto que eu quero falar com vocês. Primeiro, Paulo fala aqui que o amor é eterno. Vejam bem, tudo vai cessar um dia. Aqui Paulo não está falando, ouçam bem, eu quero falar para os irmãos, aqui não tem nada de ideia cessacionista, dizendo que os dons foram só para a época dos apóstolos, da igreja primitiva. Não é disso que o texto está falando. Essa é a exegese mais fraca que alguém faz de um texto como esse. Alguém dizer que os dons cessaram, que aqui o Senhor está falando que a profecia cessou, que os dons cessaram. A Bíblia não está tratando de nada disso. E aqui há muitos que querem ser grandes exegetas, intérpretes da Bíblia, mas forçam ela a dizer aqui o que ela não está dizendo. Em momento algum aqui, Paulo está dizendo que as línguas acabaram. Em momento algum aqui, Paulo está dizendo que não vai haver mais profecias. Não. Ele está dizendo que vai chegar um tempo em que não se precisará mais nem de línguas, nem de profecias, nem de revelações, nem de interpretações. Paulo está dizendo que só tem uma coisa que vai perdurar para todo sempre. E vocês vão me ajudar. O que é que vai perdurar lá na eternidade? Para todo sempre. Só o amor. É por isso que eu coloquei aqui que o amor, ele é eterno. Tudo vai se acabar. Por exemplo, quando nós chegarmos no céu, não vamos precisar de línguas estranhas. Não vamos precisar de profecias. Não vamos precisar de revelação. Tudo vai passar. Agora, só tem uma coisa que permanece. O que permanece? É o amor. Mas por que o amor permanece? Porque o amor, na verdade, é a essência de Deus. João diz que Deus é amor. A gente faz tudo no amor de Deus, trabalha no amor de Deus, faz ações no amor de Deus. E lá na eternidade, nós vamos continuar amando a Deus, porque Deus é amor.
Então Paulo está dizendo aqui que vai chegar um tempo em que todas as demais coisas cessarão, mas o amor permanece para sempre. Permanece para sempre. Há duas coisas interessantes na vida cristã. Paulo diz aí, vocês podem observar, coloca lá o verso 13, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aí. Agora, pois, permanece o quê? Vamos lá, igreja, me ajuda aí, diga bem forte, vamos lá. Agora, não, do início, como é que diz? Agora, pois, permanece o quê? A fé e o que mais? Pronto. Por que que Paulo está dizendo? Tudo vai cessar, mas permanece o amor. Porque a fé é o elemento que nos leva a estar firmes. Olha, a fé é o elemento que nos leva a estar firme, mas a fé também é o elemento que nos faz crer nas coisas do céu. O cristão não pode viver sem fé. É por isso que quando você lê Hebreus, a Bíblia diz no capítulo 11, lá pelo verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja como isso é lindo. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai precisar de fé. Essa fé, ela vai te levar a ter um viver firme, a ter um viver totalmente dedicado, mas essa fé, ela vai fazer você ver as coisas sobrenaturais. Então você não pode viver sem fé. Quando você lê Hebreus 11, primeiro, a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vêm. Então, a Bíblia está mostrando aqui para nós a importância da fé. Se o cristão tiver fé, ele vai permanecer. Mas aí Paulo diz, então permanece a fé. Agora, quando ele estava escrevendo, ele estava dizendo isso. Vivam essa fé. Se fortaleçam nessa fé. Mas aí ele diz assim, também, e permanece a esperança é que nos faz lutar. A esperança é que nos faz entender que há algo melhor que vem para nós. Então Paulo, ele está mostrando que você não pode ser um crente bem firmado se você não tiver fé e se você não tiver esperança. Esses dois elementos, eles são essenciais para a nossa vida de comunhão. Às vezes você vê crente dizendo assim, irmão, é o seguinte, eu saí da igreja porque lá eu vi isso, eu vi aquilo, eu não me senti bem. Você não tem fé. Porque se você tem fé, você acredita que até aquilo que está desmantelado, o Senhor pode ajeitar. Sim ou não? Sim. Ah, não, veio a pandemia, veio a luta, eu estou desanimado. Faltou esperança. A esperança é que nos motiva a continuar lutando. A esperança é que nos motiva a continuar vivendo. A esperança é que não nos faz desistir, porque nós temos a nossa esperança em Cristo Jesus. Colossenses 1:27 diz, Cristo em vós, esperança da glória. Quem tem esperança aí? E quem tem fé? Então pronto, até Jesus voltar, se você tiver fé e esperança, você vai permanecer. E no final de tudo, aquele amor que você teve para com Deus, lá na eternidade, você vai continuar adorando a Deus, mas o amor de Deus que está dentro do seu coração, fez você vencer. É por isso que Paulo diz em Romanos 8:35 em diante, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada. Então, igreja, o apóstolo São Paulo, a primeira coisa, volte lá, Léo, a primeira coisa que ele mostra é que o amor é eterno. Deus é amor. Mas a segunda coisa que ele mostra aqui é que o nosso conhecimento é limitado. Que tipo de conhecimento é esse, pastor Aziel? Como eu estou dizendo, eu tenho conhecimento da salvação, do perdão dos pecados, da volta de Jesus, apenas com aquilo que está revelado aqui na Bíblia. E o que está revelado na Bíblia é suficiente para o meu crescimento espiritual. Eu não preciso mais do que está escrito aqui.
Só o que está escrito aqui me é suficiente para andar na fé e viver a vida cristã. Ah, irmão, é porque às vezes eu fico lá em casa pensando. E quem é que está mandando tu pensar? É porque eu fico lá em casa, eu fico imaginando como é que eu vou, a mamãe que morreu, quando eu chegar no céu, será que ela vai me conhecer? Não te preocupa primeiro para tu entrar lá, tu nem sabe se tu vai. Não é assim? É porque eu estou pensando o quê, irmão? É porque eu estou pensando, vocês viram como é que Jesus condenou aquelas pessoas que ficavam pensando bobagem? Lá em Mateus 22, Senhor, esse homem, aqui tinha um rapaz, e aí ele faleceu, a esposa dele ficou. E aí tinha que cumprir a lei. E cada um dos irmãos casaram com ela e cada um morreu. E lá no céu, de quem será essa mulher? Porque eram 7. Jesus diz, vocês estão todos errados. Está lá no 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você não tem que estar imaginando, não tem que estar pensando. Como é que é o céu? Como é que é Abraão? Será se Abraão é gordinho? Será se ele é altinho? O que tu quer com isso, irmão? Não tem crente assim? Fica imaginando. Não, você não deve pensar, será se Jesus é branco? Será se Jesus é preto? Será se Jesus é barbudo? Isso não te salva. Agora, eu sei que enquanto eu estiver aqui, eu vou viver, coloca bem aí, Léo, me parece que é Romanos 15, verso 4, coloca aí. Deixa eu me ver aqui, rapidinho. Aí o pastor Wagner lê aí, vamos lá. Porque tudo o que dantes foi escrito, olha aí, para nosso ensino foi escrito, tá vendo? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pronto, o que está aí na Bíblia já é o suficiente para você. Creia no que ela está falando, creia no que ela está dizendo. Volte lá, por favor. Mas o nosso conhecimento sobre o futuro é limitado. Tem gente que coloca assim, doutor em escatologia. Ele já morreu alguma vez para voltar de novo e mostrar como é? Doutor sobre o céu. Quem foi já lá no céu, irmão? Jesus disse lá em João 3, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Não é isso? Eu tenho que acreditar no céu conforme a Bíblia revela. E não adianta eu ficar cavando, porque olhe para cá o que eu vou dizer para vocês. Tudo que está além do que a Bíblia fala é só homem cavando. Até os pseudepígrafos, os livros apocalípticos, livros de autores sobre escatologia, que acrescentam alguma coisa a mais, é só cavando. Jesus só falou assim, na casa de meu pai há muitas, e lá em 2 Coríntios 12, Paulo diz, teve um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas que não é digno nenhum mortal ouvir, nem ele contou, Paulo só falou que foi até o terceiro céu. Mas você não vê Paulo dizendo, é porque lá no céu eu vi assim e foi desse jeito. Não. Então se contente com o que está escrito, viva a sua vida de fé no que está revelado na palavra, não cave demais que você vai se lamear todo e vai atodar a água. Fique bem aqui, pronto. Irmão, que é isso aqui? Não, Jesus disse que vai nos levar para o céu. Paulo disse lá em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos... Aí começa a pátria. Qual é o tamanho dessa pátria? Como é que eu vou entrar lá? Não é preocupação tua. Isso aí não deve te preocupar. Se preocupe em viver a palavra, em servir a Deus. É só isso. Então, a outra coisa que você tem que saber é que quanto ao futuro, eu não sei tudo, nem você tudo. Nesse momento, nós estamos vendo como pelo um espelho. Mas vai chegar o que é perfeito. Outra palavrinha aqui. Essa expressão aí, quando vier o que é perfeito, aqueles que são cessacionistas estão dizendo que aqui era uma referência ao cânon. Era quando o cânon viesse a ser fechado, aí pronto, não ia se precisar mais de profecia, não ia precisar, nada disso. É outro erro grandíssimo. Tentar forçar o texto a dizer isso. O texto não está falando. O que é perfeito está bem claro aí. E quando vier o que é perfeito, é a vinda de Jesus. Quando Jesus vier, nós não vamos mais precisar de teologia escatológica.
Quando Jesus vier, eu não vou mais precisar de revelações. Quando ele vier, aquilo que é imperfeito, que é ilimitado, vai se tornar completo, porque Jesus vai se revelar como ele é. Coloca aí 1 João 3, 2, 3. É assim, nesse momento é limitado. Vai, pastor Wagner. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Pronto, acabou essa conversa. Não fique perguntando como é Jesus, se ele é baixinho, se ele é gordinho. Um dia desse eu ouvi um hino do irmão, Jesus é nordestino. Jesus é nordestino. Um outro abriu um livro dizendo, Jesus é preto. Eu achei bom, porque eu disse, pois pronto, é meu parente mesmo. É preto. Aí eu tenho um livro lá em casa, Jesus nasceu na Índia. Isso é só bobagem, meus irmãos. Jesus é o Filho de Deus. E nós temos que crer no que a Bíblia diz. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheia de graça e de verdade. Nós não precisamos estar atrás dessas coisinhas. Vai chegar o dia, ouçam bem. Como é? Pastor, eu quero adorar Jesus. Glorifique a Deus, amém. Glória a Deus, irmão. Jesus está aqui, ele está vivendo dentro de mim. Eu sinto a presença dele. Irmão, tem tanta gente. Um dia desse eu estava lendo um livro de um pregador famoso, e aí ele disse que estava num quarto, aí quando deu fé, teve uma visão. Uma pessoa pulou, aí ele foi lá, era Jesus. Meus irmãos, eu fico pensando, tem irmão que chega, pastor, onde eu vi Jesus? Eu vi Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus disse claramente, eu estarei convosco. Ele está espiritualmente dentro de nós. E às vezes você pinta uma ideia de um Jesus que a tua imaginação cria. Por isso que o melhor, a Bíblia está dizendo, quando ele vier e se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes. Pronto, aguarde isso. Viva com essa crença. Mas não fique mentalizando um Jesus que você, na verdade, está criando pela sua mente. Pronto. Então, nós vamos voltar para lá. Agora, enquanto nós estivermos aqui, o nosso conhecimento é limitado. E aí, pastor Oziel? Aí você tem que fazer o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo que o nosso conhecimento, ele seja um conhecimento limitado, nós somos orientados por Pedro a crescer. Mas esse crescer é crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, que não tem nada a ver com conhecimento secular. Esse crescer no conhecimento e na graça é crescer na intimidade com Jesus Cristo. Há muita gente que tem conhecimento histórico, tem muita gente que tem conhecimento teológico, mas não cresce na graça. E não cresce na intimidade com o Senhor. Se você pegar 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento, às vezes tem irmão que chega, e é muito importante, você pode estudar teologia, você pode estudar história, você pode fazer qualquer curso. Agora Pedro não está tratando disso. Quando ele diz, crescei na graça e no conhecimento, ele diz, é no conhecimento de Cristo. É na intimidade. Às vezes, eu posso ser como os filhos de Eli. Eu posso ter conhecimento do ofício sacerdotal e Deus não me conhecer. Vocês se lembram que Deus disse lá dos filhos de Eli? A Bíblia diz assim, e o Senhor, ou eles não conheciam o Senhor. Como é que é possível? Se os filhos de Eli viviam na vida sacerdotal. Ou seja, conhecer ao Senhor ali é não ter intimidade com Deus. Jesus disse em Mateus 7, dos falsos profetas, eu não vos conheço. Mas como é que pode? Se eles expulsavam demônios, se eles diziam que curavam as pessoas. E aí Jesus diz, eu não vos conheço. Jesus está dizendo, eu não tenho intimidade com vocês e nem vocês têm intimidade comigo. Ou seja, não cresciam na graça e no conhecimento. Então o cristão, como ele sabe que o conhecimento dele é limitado, cai nos pés de Jesus, orando, buscando a Deus e dizendo, Senhor, eu quero crescer na graça. Eu quero crescer na intimidade. É nesse particular que Pedro diz, coloca aí 2:1 de 1 Pedro, é nesse particular que Pedro mostra como é o nosso crescimento. Olha aí como é que nós, vai lá,
Como é o nosso crescimento? Deixando, pois, toda a malícia. Isso, deixa toda a malícia. E todo o engano. Isso. E fingimento. Vai. E invejas. Isso. E todas as murmurações. Isso. Desejai afetuosamente. Tu não pode beber o leite. Olha aqui, é por isso que eu falei crescer na intimidade e no conhecimento. Enquanto tu for cheio de malícia réia. Enquanto tu for cheio de inveja. Volta lá, Léo. Enquanto tu for cheio de inveja, malícia, enquanto tu for um crente vai fingir da cara limpa. Paz do Senhor, irmão. Ô, Pai do Senhor, nós estávamos agora aqui falando no seu nome, mas você, irmão, sinceramente, Deus é com você, irmão. Ah, nós não podemos perder você. Aí o irmão fica, né? Ô, irmão, graças a Deus, irmão. Eu vou até te dar um conselho, irmão, cai nisso não. Às vezes tem pessoas, ô pastor Ziel, eu disse, ô meu irmão, graças a Deus, Deus te abençoe. Amém, mas ore por mim, irmão, eu sou fraco, eu sou falho. Aí pronto, não te iluda não, porque na hora que tu virar as costas, aí ele pode te queimar todinho. Não é assim? Irmão, estou dizendo isso aí dele, mas eu não gosto dele não, irmão, isso aí é antipático, é não sei o quê. Aí pronto, é fingimento. Às vezes tem irmão que é bom de Bíblia, mas é um fingido que é uma beleza. Às vezes tem irmã que ela é um fogo, mas a bicha é ruim mais do que tudo no mundo. Falsa que não tem quem aguente. É assim ou não é? Às vezes ela está aqui no ciclo de oração, aleluia, Jesus, meu Deus. A bicha é ruim. É ruim em casa, é ruim para o marido, é ruim para a família. É falsa. Também tem homem falso, tem homem falso. E é mais feio. Mulher é coisa feia sendo falsa. Agora homem é que é feio. É falso. Ei, irmão, a cara limpa, né? Conheço é muito, eu conheço é muitos, irmão. Que a gente tá assim, aí quando dá férias, aí ele anda atrás de outros fuxiqueiros, a gente topa ele na casa do irmão. Aí na hora que ele viaja, irmão, eu vim aqui, pastor, porque nunca mais ele apareceu na igreja. Ele estava falando de mim, irmão. Aí ele diz isso. Eu vim aqui porque nunca mais ele apareceu na igreja. São dois fuxiqueirinhos. Ah, pai, não sou menino, eu sei como é. Irmão, é de longe, eu conheço. De longe. Aí, olha, Pedro está dizendo aí que no engano, fingimento, inveja e na murmura, enquanto tu for invejoso, murmurador, falador, falso, tu não vai crescer nunca na comunhão com Deus. Tu pode ser biblista, tu pode ser pastor, tu pode ser, que hoje está assim, é crente, é pastor, é mulher de pastor, é um bocado de gente, tem um bocado, tem os sinceros, que na obra de Deus tem os sinceros, mas tem aqueles que é desse jeito aí. Aí depois que tu larga tudo isso aí é que acontece o segundo, olha aí o segundo, como é que diz? Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos. Nascido, só se tu nascer de novo. O leite racional. A palavra de Deus. Não falsificado. Tá aí. Para que por ele vá descrescendo. Pronto. Pronto, é assim que crente cresce. Crente cresce é sem fingimento. Eu sou o seguinte, eu não sou perfeito, meus irmãos. Eu não sou perfeito. Mas eu não me sento em roda. Nem de entrada de igreja, nem porta de casa pastoral para falar de ninguém. Eu cuido da minha vida. É assim. Às vezes o irmão chega, pastor, o senhor está sabendo do irmão? Eu disse, pô, não, como é que está lá? Está assim, pastor, tá bem, irmão, vamos continuar orando por ele, Deus vai dar vitória, é assim. Aqui eu tenho vários funcionários. Tem esse Jorge aí que trabalhou comigo vários anos aí no carro. Ele nunca viu, Jorge, irmão fulano de tal é cabra ruim, não é? Fala aí para mim. Se ele falar que eu disse, ele é mentiroso. Pronto. Eu não trato assunto de igreja. Tem esse outro aí. Não trata assunto de igreja nem de crente. Pronto, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, como é que tá? E aí, como é que tá a política? Tá bem? Como é que tá o Brasil? Como é que tá? É assim minha conversa. Agora tem crente que tem prazer. Irmão, vou botar um cafezinho aqui. Cafezinho do inferno. Porque é só para... Não é assim? Eu vou fazer um café. É só para cortar. Fazer um cafezinho aqui para nós, irmão. Aí faz, filho, porque o outro é... Lá no interior o pessoal diz assim, boi roceiro conhece outro. Né? O animal ruim conhece o outro. É desse jeito. Aí os dois. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho e nem se detém
e nem se assenta. Pronto. É assim que é homem de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. É meditando na Bíblia, é sendo crente, é desse jeito. É coisa boa. Aí tu não pode desejar. O leite bom, irmão, só entra em quem está puro, em que deseja a pureza. Ok? Então, Paulo, aqui nesse texto, ele mostra que se você quiser ter um conhecimento amplo, firme, você precisa crescer. Você precisa crescer. Ele diz assim, você não pode ser menino. Coloca lá, Léo, o verso 11. Olha aí, isso aqui é lindo. Você tem que entender que você precisa avançar na palavra e na intimidade com Deus. Tem um bocado de gente que tem livro de escatologia, de apocalipse, mas a mente dele é mais complicada. Porque ele só quer crescer nas curiosidades apocalípticas. Ele não cresce na comunhão com Deus, que é o dono do céu. Quando eu era o quê? Diz aí, pastor Wagner. Quando eu era o quê? Menino. Fazia o quê? Falava como menino. Pronto, olha para cá, irmão. Agora eu vou dizer aqui a verdade. Vai, quando eu era menino. Falava como menino. Às vezes tu é um meninozinho, pequenininho, meninozinho tem um jeitinho de falar, não tem? É até bonitinho quando ele é novinho, que ele fala erradozinho, né? Assim, ele vai chamar, ele não sabe chamar papai. Papá, né? Ou então pá. Aí, olha como é que ele está chamando, não é assim? Aí é bonito. Mas quando ele tem 10 anos, hein? Fica bonito? Eu ia falar um negócio aqui para vocês. Ou ele tem problema na língua, ou é doente, ou na mente. Ixi, rapaz, esse menino já tem 10 anos e ainda está com negócio de papá. Tem deles que até quer falar com um jeitinho velho já feio. Que aí o pai tem que ter inteligência. Ajeita a tua voz, meu filho. Ajeita esse teu negócio aí. Que negócio é esse? Tu já é um homem, rapaz. É papai porque ele não sei. Epa, ajeita assim. Tua voz. Aí pronto, não é assim? Desse jeito. Mas todo mundo tem que atender isso. Paulo diz, quando eu era menino, falava como? Meninozinho, pequenininho, novinho, ele fala como menino. Sim ou não? Aí agora, prossegue. Sentia como menino. Pronto, é o meninozinho. Irmão, Deus dá fase para cada um. Eu vou explicar isso aqui já para os crentes. Deus dá uma fase para nós. Até na igreja nós temos a fase de menino. Nós temos a fase de menino. Eu vou já dizer, vai. Pensava como menino. Meninozinho pensa. Você vê como é as brincadeirinhas de menino. Vai. Mas logo que cheguei a ser homem... Epa, mas quando eu saí da fase de menino, eu já vi pregador e cantor. A igreja tem que ter menino. Se não tiver menino, tem que ter menino. Mas são novos nascidos na fé. Porque se você já é um crente com 30 anos e ainda é menino, você só vai dar problema para a igreja e está todo doente. Porque Paulo disse, eu fui até aqui quando eu era menino. Mas quando eu cresci, eu deixei o quê? O meninozinho, porque tem meninozinho que já não cresce e fica birrento, saliente. E tem muito crente que não cresce, aí fica birrentinho, salientinho. Você não pode dizer nada, ele é cheio de mimimi, né, que eles dizem aí, é mimimi. É cheio de mimimi, é cheio de coisinha. Aí eu não fui para a igreja, pastor, por que você não veio aqui? Tu não foi é porque tu não quer, rapaz. É porque tu não está crente. Irmão, se eu fosse analisar tanta coisa que eu já sofri dentro da igreja, eu não pisava mais em igreja. Mas eu não sou crente em pastor e nem em liderança, eu sou crente em Jesus. É assim. Aí é que eu vou servir a Deus. Então pronto, tem que deixar de coisa de menino. Aceitou Jesus, aí pronto, você no primeiro tempo você aceitou Jesus, é o meninozinho. Às vezes você até pula, faz uma macacadazinha, não é assim? Faz uma macacadazinha, a irmã, eu deixo. A irmã é nova convertida, 1 ano, 2 anos. Aí eu deixo ela, porque ela não tem ainda muito entendimento, não é assim? Aí amém. Mas já com 30 anos dentro da igreja, fazendo macacada, é feio. A pessoa tem que ver o equilíbrio. A mulher de Deus vai crescendo, vai desenvolvendo. O homem de Deus vai crescendo. Aí você tem que deixar as coisas de menino. Crente vai menino. Me veja bem, isso vê se é Mateus 11, 17. Vê se é. Mateus 11, 17. Lê aí. Olha como é menino. Olha como é menino. E dizem, tocamos-vos flauta. Isso. E não dançastes. Aí são os meninos brincando. Naquela época, as brincadeiras. Olha como é a brincadeira dos meninos naquele tempo. Vamos brincar de tocar flauta.
e não dançastes. E o que mais? Cantávamos lamentações e não chorastes. Vamos brincar de morto. Naquela época a brincadeira era essa. Aí um dizia, tu é o morto, e eu vou fazer de conta que eu estou cantando a canção para o morto. Olha aí, vai. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Tá vendo? Mas o Léo, tu botou, foi do 17, bota o 16. Mas quem eu compararei essa geração? Vai. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, olha, e clamam aos seus companheiros. Pronto. Esses meninos aí, Jesus estava dizendo, essa geração aqui é uma geração que não sabe o que quer. Por quê? Porque veio o João, que não come e não bebe. Aí eles dizem o que de João? Tem demônio. Aí vem Jesus que come e bebe. O que é que eles dizem? Comilão, beberrão e amigo do quê? Pronto. Vocês estão vendo? Aí Jesus diz, vocês são como meninos. Menino, irmão, em poucos minutos, um menino, em menos de meia hora, eles brincam de 10 coisas ao mesmo tempo. É ou não é? Eles brincam de 10 coisas ao mesmo tempo. Toda hora o menino está inventando brincadeira. Tem crente que é tão menino que numa noite só ele visita 30 igrejas. E ele não sabe na qual ele fica. Eu já conheço deles aí que já andou por tudo. Madureira, Assembleia de Deus, Fogo Santo, Fogo Frio, o que mais? Renovada, aí não sei o que, aí pronto. Eu conheço um que ele saiu da católica, veio para a Assembleia, voltou de novo para a católica. Ele disse, eu estou procurando me achar. São pessoas que na verdade não têm estrutura espiritual, são meninos na fé. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Paulo está dizendo aqui, vamos crescer, meus irmãos. Vamos deixar essas coisinhas de menino. Vamos avançar, ler a Bíblia, estudar, desenvolver, avançar. É isso que o escritor aos Hebreus diz. Nós temos que ser mestres. Tem um tempo que a gente é menino. Tem um tempo que a gente é adulto. Aí tem um tempo que a gente chega a ser mestre. Se não for assim, o seu conhecimento será limitado e você não vai entender o que é perfeito. Eu sempre cito o Provérbio 4,18. A vereda do justo é como a luz da... Vai brilhando, brilhando, brilhando até esse dia. Pronto, vamos voltar agora para encerrar lá. Então, cresça no conhecimento. E aí vem o conhecimento perfeito. Pastor Ziel, quando é que o meu conhecimento vai ser perfeito? Quando Jesus se manifestar. Porque quando ele vier, aí vai ser tirado o véu do mistério. Nós vamos deixar de contemplar pelo espelho. E o veremos como ele é. Pronto, vamos lá. Agora para o outro. Muito bem. Aí você abriu o livro do Apocalipse. Você já imaginou? O livro do Apocalipse tem capítulo 12, um exemplo, dragões. Capítulo 6, aí tem selos, tem demônios, tem fogo, tem água, tem gafanhoto. Aí você, quando olha para esse livro, você diz, meu Deus, o que é isso aqui? Primeira coisa, irmãos, olha o que eu coloco aqui. Deus não nos revelou tudo. Segundo, o futuro, ele se assemelha ao presente. Coloque aí Mateus, me parece que é Mateus 13, 24. Está até aí, vai lá, coloca aí. Olha aqui, ó. Vê, pastor Wagner. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Como foi que Jesus explicou o céu? Comparando coisas daqui com a de lá. Observaram isso? O reino dos céus é semelhante. Jesus não procurou uma linguagem fora do normal para explicar as coisas futuras. Volte lá. Então eu tenho que entender que o livro do Apocalipse é um livro que trata de coisas futuras. E se ele trata de coisas futuras, qual é a linguagem que o Apocalipse tem? Se eu não souber, se eu não entender esse particular aí, eu vou criar tantas heresias no livro do Apocalipse, porque a primeira coisa que eu tenho que saber é que o livro do Apocalipse, ele ainda não é literal. Ele é um livro com uma linguagem figurada que terá o seu cumprimento literal. E nem tudo que eu leio no livro do Apocalipse quer dizer que seja aquilo ali que está dizendo.
Ah, pastor Zé, como é que eu vou compreender? Aí pronto, um irmão diz assim, pastor, e como é que eu vou pregar agora? A gente fala, eu não ando pregando isso, só que eu explico. Ah, eu vou para o céu onde tem ruas de ouro. Irmão, ouro não é surpresa para nós. Ouro não é surpresa para nós. Agora, a Bíblia não tem outra linguagem para descrever como é o céu. E o que tem de mais belo aqui é o ouro e a prata. Então, para fazer comparação, ele está usando o quê? O ouro e a prata. Já pensou Deus tentar falar para nós sobre o céu na linguagem dele? Nós não vamos entender. Então, quando eu for ler Apocalipse, eu tenho que ter cuidado. 200 milhões de demônios. Tem os demônios. É literal? Não. Eu tenho que atentar para esses detalhes. Se eu não entender isso, se eu não compreender isso, eu vou inventar muita coisa no texto bíblico. Então, nós temos que analisar que Jesus, ele fez uso da linguagem figurada, e o livro do Apocalipse faz uso da linguagem figurada. Alguém pode perguntar, pastor, a linguagem figurada, ela é menos potencial do que a literal? Não. Não quer dizer que ela não seja real, verdadeira. Mas é porque ela quer transmitir uma linguagem ao nosso nível, à nossa compreensão de coisas que nós desconhecemos. Então nós temos que analisar, primeiramente, essa questão. Dessa questão aí. E muitos erros surgem por causa disso. Ora, se eu vou tratar de assuntos que eu desconheço, qual é a linguagem que eu vou usar para tratar deles? A linguagem figurada. E não a linguagem literal. Porque o futuro, ele apresenta um nível de compreensão que a minha capacidade humana ainda não pode aquilatar. Então eu tenho que entender que a linguagem do Apocalipse é figurada futuramente com sentido literal. Para vocês terem uma ideia, nós podemos analisar que os profetas do Velho Testamento, quando eles iam tratar sobre o castigo de Deus, eles não tinham palavras para descrever na essência como seria o dia do Senhor. E para falar de como seria o dia do Senhor, eles usavam catástrofes naturais. Coloca bem aí, Joel capítulo 2. Leia aí, pastor Wagner. Começa pelo primeiro, vai lá. Tocai a trombeta em Sião. Isso. E clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Isso. Dia de trevas e de escuridão. Isso. Dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Isso. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante. Coloca de o 11. geração em geração. O 11 agora. Olha aí. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível. Pronto. E quem o poderá suportar? Tá vendo? Então eles usavam essas questões para tratar do dia do Senhor de modo dramático. Eles não tinham palavras para falar na linguagem divina e eles pegavam feitos, acontecimentos dramáticos, horríveis, como dos gafanhotos que aconteceu lá, e eles usavam para revelar essa situação calamitosa que Deus haveria de trazer. Ok? Então eu tenho que, em primeiro lugar, saber que a linguagem do Apocalipse é figurada, que terá um cumprimento literal. Eu tenho que saber, em segundo lugar, é que, na verdade, acontecimentos que vêm dentro do Velho Testamento, Deus usa acontecimentos e os profetas usavam a linguagem figurada para falar do dia do Senhor. Mas a outra coisa que eu tenho que analisar aqui dentro é que, às vezes, o autor, ele pega acontecimentos do passado e mostra, à luz da história, o que aconteceu lá atrás e que a igreja sempre foi perseguida, o povo de Deus, e que também no futuro vai acontecer essa perseguição. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Se você pegar Apocalipse capítulo 16 e fizer comparação com os capítulos 7 a 12 de Êxodo, você tem as pragas. As pragas são repetidas lá. Aí você pergunta, mas
Como é que pode? Aqui tem as pragas do Egito, lá no Apocalipse 16. É porque o autor está mostrando que sempre na história surgiram homens que se opuseram ao plano de Deus. Um exemplo, Faraó. Daniel 9, ele fala também de um camarada chamado Antíoco Epifânio, que se levantou contra o povo de Deus. Esse aí não é o anticristo, mas devido às atrocidades, às maldades que ele cometeu, ele será comparado com o anticristo. Só que quando você vai para Apocalipse capítulo 13, ainda o anticristo virá. Então você tem fatos do passado que você busca concatenar com o aspecto futuro. Eu tenho que saber fazer essa diferença, senão eu vou cair na visão preterista. Eu vou cair na escola historicista. Então eu preciso, em primeiro lugar, saber que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem figurada que terá o seu cumprimento literal. Eu tenho que entender que nós estamos tratando de fatos futuros assemelhando-se ao presente. Então é muito interessante. Vamos lá, volte lá para a nossa tela. Então Jesus fez uso da linguagem figurada. Por que que o uso da linguagem figurada ela é importante? Sabe por que que é importante? Porque se ainda eu vou tratar de coisa futura e de coisa que eu não conheço, então nada melhor do que uma linguagem figurada para fazer esse relacionamento. Isso é muito importante. Perceba bem uma coisa aqui, queridos, que essa linguagem figurada, eu tenho que ter cuidado nela, para mim não trazer ela para o lado literal. E muitos teólogos erram no livro do Apocalipse por causa dessa falta de compreensão. Vamos dar um exemplo aqui, 2 exemplos. Vamos ler aí Miqueias, coloca lá, Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 2. Vai lá. 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Pronto. Pode ir. E irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, Isso. e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, Isso. e de Jerusalém a palavra do Senhor. Você não pode pegar isso aqui é escatológico, é futuro. Você não pode pegar essa linguagem aqui e dizer, lá no tempo futuro vai haver um monte e o povo do Senhor vai subir no monte para adorar. Não, o profeta está falando aqui de modo figurado. Ele quer dizer que no futuro muitos servirão ao Senhor, mas ele não quer dizer que no futuro vai ter um monte para o pessoal ir adorar lá. Se eu não souber isso aqui, eu vou inventar um bocado de coisa no livro do Apocalipse. Outro exemplo, vamos ler aí, Apocalipse, capítulo 22. Vai lá, 22, 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, Isso. claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tudo figurado, irmão, vai. No meio da sua praça e de um jardim de outro lado do rio, estava a árvore da vida, Isso. que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Pronto, tudo figurado, porque vocês sabem que nenhuma folha de árvore dá vida. Vocês se lembram que quando Moisés, no capítulo 15, jogou um pedaço de água nas águas amargas, elas se tornaram o quê? Potáveis, doce. A árvore ali, aquele ali era símbolo de Cristo, porque a árvore é símbolo do homem. Então aqui, a árvore não tem poder de dar saúde. Só quem tem poder de dar saúde é Jesus. É por isso que eu tenho que analisar essa linguagem figurada. Senão eu vou criar um monte de problema na interpretação do Apocalipse. Hã? Não, e nem vai ter doença para curar. Tudo isso aí é figurado. É porque não há linguagem para revelar como é o céu. Então o autor se apropria de um gênero literário chamado figura de linguagem para nos levar à compreensão. E eu tenho que saber disso muito bem, porque linguagem figurada é usada no português direto. É muito usado no português. Olha, é o seguinte, eu estou orando aí para Deus me abrir uma porta. Pronto, é uma linguagem figurada. Você não está falando de porta de madeira, você está falando de uma porta de sucesso, de um trabalho, não é assim? É desse jeito. Ah, me deu um branco. O que te deu um branco? Foi um papel em branco que caiu na tua cabeça? Não, é que faltou ideias, não é assim?
A gente usa linguagem figurada direta e você compreende. E por que não quer compreender da Bíblia? Hoje tem um bocado de igreja e seitas que estão ensinando errado porque não sabem disso. Não usam isso. Vai lá. E verão seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Isso. E ali não haverá mais noite. Sim. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Se você ler Ezequiel 47, fala que lá no céu vai ter templo. Alguns dizem que lá no céu terão sacrifício. Não, Jesus já fez todo o sacrifício. Deus é o nosso templo. Tudo que acontece aí são linguagens o quê? Figuradas. Vocês querem um exemplo? Nós usamos demais. Quando o Jordão passarmos unidos. O que é o Jordão? O Jordão é porque nós estamos pegando o capítulo 3 de Josué, e assim como o povo de Deus chegou à beira do Jordão para atravessar e tomar posse da terra prometida, o autor pegou essa figura de linguagem para mostrar que nós estamos passando o deserto e vamos chegar no céu. É só isso. Caminhando eu vou para onde? Primeiro, Canaã não presta. Porque vocês sabem que Canaã era o lugar que tinha mais pecador sem vergonha do mundo. Só que Deus prometeu que o povo dele ia chegar em Canaã e tomar posse da terra. Aí a gente usa isso, a gente pega essa figura de linguagem e usa isso para comparar com a nossa luta, que nós vamos chegar no céu. Sim ou não? Mas Canaã era onde habitavam os cananeus que tinham todo tipo de imoralidade e idolatria. Mas como Deus disse, eu vou tirar eles de lá e vou colocar meu povo em Canaã, aí a gente passou a usar essa figura de linguagem. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. É só isso. Não é? Aí pronto. Aí na nossa arte, 316. Saindo do Egito, em busca de Sião. Olha, o autor ele está cantando de modo figurado. Ele saiu do Egito, que é símbolo do mundo. Aí ele diz, agora eu vou para Sião, que é a cidade de Deus. Cidade de Davi. É só isso. Se eu não entender, aí pronto, aí eu vou cair num problema tremendo. Aí é tipo os irmãos que compuseram aquele hino, que eu não quero ir para Lodebar. Né? Como é que é? Lodebar, terra, Lodebar. É deserto. Aí pronto. Aí a pessoa, irmão, tinha muita gente que era bem lá em Lodebar. Não era só o filho de Saul, de Jonatas que estava lá, não. Lá tinha gente que tinha coisa boa, tinha terra, tinha comércio. Se a pessoa disser assim, eita, coloca assim, eita que o sertão, lá do Ceará, é ruim. Tem muita gente que vive bem no sertão do Ceará. Sim ou não? Então eu tenho que ter cuidado. Eu não vou voltar para Lodebar. Eu não vou voltar para Lodebar. Não, não é bom cantar assim, isso aí direto, não. Porque que tem muita gente que vive bem em Lodebar. Então, são coisas que você deve ter todo cuidado, irmão, para não inventar. Onde foi que o povo de Deus foi mais abençoado? No deserto. Pronto. Aí o compositor ele tem essa liberdade, que na verdade eu sei que tem o livre acesso da poesia. Mas eu tenho que ter esses conhecimentos para não criar confusão. Volte lá, Léo, por favor. Então, você tem coisas no céu. Um dia um irmão chegou e disse para mim, pastor Aziel, eu disse, por não. Eu sei aonde está a arca da aliança. Eu disse, vixe, rapaz. Meu Deus do céu. Me diz aí, show, eu pesquisei demais. Está no céu. Eu disse, meu Deus do céu. Porque ele disse, aí viu a arca lá no céu. Isso é figurado, irmão. Isso é figurado. A arca era símbolo da presença de Deus. Aí para não, Deus, aí Deus pegou, antes de alguém pegar a arca, ele pegou, tomou a arca e levou para o céu. Era simbólico. Vocês podem observar lá em 1 Samuel 6, que o povo de Deus levou a arca para lutar contra os inimigos filisteus. A arca não prestou para nada. Que a questão não era a arca, a questão é que eles não tinham comunhão com Deus. Samuel disse para eles, não adianta ter arca e não ter comunhão com Deus. Então pronto, aí você tem que analisar o porquê disso é importante. Eu falei aqui o passado e o presente. Há coisas lá no Velho Testamento
que mostram que o povo de Deus foi perseguido. No futuro Israel será perseguido, mas quem se volta para Deus sempre terá vitória. É isso que o livro quer falar para nós. E eu tenho que ter todo cuidado, irmãos, para não criar problema nessa linguagem do passado e do presente. Então, queridos, leiam o livro do Apocalipse, sabendo dessas verdades, e que Deus nos abençoe para sempre, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pronto. Hoje, quando você começar, eu vou ler o livro do Apocalipse. Leu, mas sabe que tem essas duas linguagens. Eu sei que tem coisas, quando você pega do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem muita coisa ali que foi literal, que foi histórica, que aconteceu. A partir do capítulo 4, você tem coisas que irão acontecer. Então, ele começa com esse tipo de linguagem, mas prossegue com a linguagem figurada. Meditem nisso, que Deus nos abençoe para sempre.